coloca na lista do Murilo em 1, 2 meses, você tem um resultado muito maior, porque é especialista na área. Pô, se tá ruim essa métrica aqui, ele sabe como resolver. Pior é quando o cara não tem experiência nenhuma, a métrica tá ruim e fala, caramba, o que eu vou fazer? Aí ele vai abrir o vídeo no YouTube. Sim. O que você diria pro Nadson de 10 anos atrás? Fio, você tinha que começar antes no digital, você demorou demais. Ele falando isso, imagine eu. Aprenda uma habilidade técnica do digital, seja a gestão de tráfego, design, web design, SDR, Closer, e se torne muito bom nela. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do P3Cast, dessa vez com uma edição mais diferente. Prazer, me chamo Vitor Pugliese e hoje a gente vai trazer alguns convidados especiais da Mentoria Black e eu quero que vocês prestem muita atenção no conteúdo de hoje porque vamos falar sobre o mercado digital, sobre tendências de marketing, vamos falar sobre umas polêmicas importantes para vocês entenderem como é que está a atual situação do nosso mercado. E, enfim, então acompanhe porque vai ter muito conteúdo hoje durante todo esse episódio. E antes da gente já começar, já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Mas, já apresentando aqui, seja muito bem-vindo, Murilão, Valeu, Vini. Nadson. E aí, meu querido? Valeu, menino, beleza? Murilo, se apresenta olhando para a câmera, depois Nadson. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo isso. Meu nome é Murilo Fernando. Hoje eu tenho 2 operações de tráfego pago e assessoria comercial. Já estou no mercado aí há 3 anos e a gente vai conversar bastante hoje sobre tráfego para negócio local, marketing comercial e o nosso mercado como um todo. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Nadson Oliveira, estou no mercado já digital há 8 anos. Hoje minha agência ela é focada no segmento da estética, então trabalhamos em toda a assessoria de gestão de tráfego, braço comercial, e a gente ajuda esse pessoal aí, esses profissionais da área da estética, a ter mais resultado também no digital. Espero que vocês gostem aí do conteúdo de hoje. Enfim, só para vocês terem ideia, tem 3 profissionais de marketing de peso para que vocês peguem vários insights durante todo o episódio e implementem no próprio negócio de vocês. Mas antes de fato da gente começar, pô, conta rapidamente aí, Murilo, depois Nadson, como é que vocês começaram no mercado digital? Foi do nada? Vocês compraram um curso online de golpe, não aprendeu a dar golpe, aí mudou de ramo? Pô, como é que foi esse start ali no mercado digital? Quando que vocês começaram? Perfeito, vamos lá. Eu comecei a ter noção do mercado digital ali no período da pandemia, né? Já estava fazendo faculdade e tudo mais. A gente acabava consumindo muito conteúdo no digital e foi quando vários profissionais começaram a se destacar e aquele famoso como é que eu posso ganhar dinheiro em casa, né? E aí foi quando eu conheci, em primeiro lugar, acredito que muita gente começa assim, foi o dropship, certo? Com chip ou sem chip? Sem chip já na época, é o que a galera chama. Eu comecei por drogas pesadas, e aí, para iniciar dropship, você tinha que ter ou muito tempo para dedicar e vendendo orgânico, ou dinheiro. Eu não tinha nenhum dos dois na época, e foi quando eu conheci o tráfego para negócio local. 2020, 2021, eu comecei ali só a estudar mesmo, comecei a aplicar de fato mais pro final de 22 para início de 23. Boa. E você, Nadson? Cara, é o seguinte, a minha história é bem interessante até. Eu tinha um restaurante, né? E eu acabei fechando ele porque eu tava planejando já alguma coisa relacionada na cidade nova que eu ia morar. E aí eu com minha esposa a gente abriu uma loja de cosméticos. E aí eu percebi que ali a gente tinha uma oportunidade bacana, mas ficava muito engessado, muito travado pela questão do faturamento. E a gente pensou em trabalhar de forma digital. Mas é aquela coisa, eu não tinha nenhuma expertise, zero. Então a primeira coisa que eu pensei assim, eu via, né, o Instagram de outras lojas e tal. Eu pensei assim, pô, como é que eu faço para colocar sacolinha no Instagram? Aí eu percebi que era uma manobra grande, eu precisava ter um site. E eu fui correr atrás de criar um site, não sabia criar. Aí fui para o YouTube, consegui criar um site. Aí eu percebi que eu não bastaria ter um site, eu precisava anunciar para fazer a coisa acontecer. Isso daí foi em que ano? Isso foi em 2017 para 2018. Caramba, deixa eu falar uma coisa, 2017, eu tava terminando o ensino médio ainda, comendo areia, pensando o que que eu fazia da vida. Pois é, Eu tava Na raiz. nessa mesma fase aí, eu tava. 2017 para 2018. Foi aí que eu entendi que eu precisava ter uma expertise maior para fazer a loja acontecer. Aí foi aí que eu comprei uma mentoria voltada para e-commerce, e aí nela eu aprendi um pouco de tráfego.
Fui aprendendo, fui colocando em prática algumas coisas deram certo, outras deu muito errado, mas eu comecei a entender que tinha uma oportunidade aí também. E aí eu fui requisitado algumas vezes para também criar, campanha, essas coisas. E aí foi aí que eu cheguei: "Pô, eu acho que isso aqui pode dar certo". Resultado, a gente fechou a loja, eu comprei um outro curso, onde era mais focado em tráfego, e aí foi o que eu aprendi de fato. E aí pouco a pouco foi surgindo uma possibilidade ou outra, um negóciozinho ali, eu fui fazendo uma gestão ali, fui fazendo outra ali, e aí não parou mais. E o grande boom foi porque, como foi ali 2018, 2019, aí foi 2020, aí veio a pandemia. Aí que foi o top, porque aí muitas lojas tiveram que migrar para o digital ou fechava, foi aí que eu vi a real oportunidade. Aí, de lá para cá, não parou mais. Só surgindo mais demandas, demandas, demandas de tráfego, e aí eu segui dessa forma. Bacana demais. Só para vocês terem ideia do contexto, tá? A gente hoje tá aqui na Mansão São Paulo, na terceira edição, na Praia do Forte, na Bahia. E seguinte, ontem a gente teve o dia inteiro de network, conteúdo, enfim, empresários aqui que faturam 100, 500, mais de 1 milhão por ano e estavam aprendendo, de fato, novas estratégias, novas ideias, novos projetos para escalar as próprias empresas. Então, o que vocês estão vendo aqui, de fato, é uma galera pós primeira edição, inclusive, que eles participaram da Mansão Apollo, a gente já tá na terceira. Mas, pô, ontem foi pancada. Ontem foi mais de 12 horas de conteúdo, insano, um atrás do outro, network, experiência, enfim. E por aí vai. E a ideia sempre é essa, é transbordar ao máximo, principalmente, não só pro que eles são cheios aqui hoje, mas para transbordar para quem não estava presente nessa última edição. A gente, inclusive, tá aqui com um dos patrocinadores, a própria Legacy, que tava junto com a gente. Pô, e o melhor de tudo, eu tô focado em treinar. Óbvio que quando você tenta botar o shape, tem vários desafios. Parece que quanto mais você foca, mais BO aparece Aí na mais na rotina do empresário, né? nossa, principalmente na rotina do empresário. Imersão, evento, empresa um 2 3 filha e tudo mais, enfim. E aí, pô, o melhor de tudo, o energético é saudável, zero açúcar. Então, pô, salvou muito a galera ontem. E pra você também, que é empresário, vai de Legacy, porque vocês não têm ideia do quão bom esse Eu negócio vou até é. aproveitar aí, já que você já puxou a fila, já pegar o meu aqui É, também. Pegam pegar aí. o gancho já. Me diz uma coisa, tem o do. Tem a de berries aí, framboesa, e tem a tropical, vocês gostaram mais de qual? Cara, eu gostei mais da de Berry, tá? Eu também gostei mais Agora da eu de gostei mais berry. da tropical, sabia? O bom é que tem um gosto pra todo mundo, né? Eu Aí, gostei da tropical. o ideal é você comprar os dois pra provar. A gente teve esse privilégio aí de receber da Legacy essa oportunidade de já tá provando os dois sabores de uma vez. Bacana. E ela é bem saborosa porque não tem aquele sabor marcante de energético, sabe? Nossa, Aqui, aquele sabor forte. não tem. Aqui a gente sente o gostinho mesmo da fruta, Da da fragrância. Bom fragrância, né? demais. Enfim, vamos lá. Aqui eu tô para trazer para vocês conteúdos e insights práticos para que vocês saiam daqui e já implementem no próprio negócio de vocês. Seguinte, pergunta rápida para cada um de vocês. Se vocês estivessem hoje no mercado digital, começando do zero, por quê? Você começou na adição no mercado de e-commerce. Você começou no drop. Eu comecei no mercado de afiliado. O que é importante? Cada um teve um começo, aprendeu uma habilidade, um conhecimento e transformou essa habilidade em um produto para vender, um serviço para vender dentro do mercado digital. E assim a gente foi escalando naturalmente as nossas empresas, cada um num momento diferente, numa intensidade diferente e com estratégias diferentes. Mas todo mundo teve uma origem ali, um começo, né? E-commerce, drop, afiliados. Mas, pô, hoje, em 2025, galera que tá ouvindo a gente aqui, o cara que, pô, quero mudar de vida com o digital, quero focar no mercado digital, eu quero ter o resultado que o Nadson tem, quero ter o resultado que o Murilo tem, quero ter o resultado que o Vinícius tem. Eu vou dar exemplo prático, pô, Nadson, hoje, quem que paga as suas contas e da sua família? Mercado digital. Você, Murilo. Mercado digital. Aqui também é a mesma coisa, pô, eu vivo mais de 5 anos somente do mercado digital. Se cada um de vocês fosse dar, tipo assim, um conselho do zero, dica prática, do que você faria em 2025, começando do zero para começar a construir resultado no mercado digital. Vai, Murilo, aí, depois você passar a sua também, Nadson. Aprenda uma habilidade, se torne muito bom tecnicamente e aí vai do seu comportamento. Ou trabalhar para alguém para prestar esse serviço, ou então já começar a prospectar seus primeiros clientes.
a maioria das pessoas acaba iniciando trabalhando para outra pessoa, para poder aprender sobre o ecossistema, né, porque você tem habilidade técnica, e a partir dali você descobre se você tem um perfil mais empreendedor ou se você quer crescer dentro de uma empresa, dentro de uma agência. Mas no geral aprenda uma habilidade técnica do digital, seja a gestão de tráfego, design, web design, SDR, closer, e se torne muito bom nela. Bom, para mim é o seguinte, eu acho que a forma mais fácil, mais prática de você entrar no mercado digital é prestando serviço. É. Claro que se você tiver ali uma veia forte para vendas, para montar um negócio em si, você tem aí uma grande possibilidade de, com seus produtos, escalar ele, anunciar eles e ter uma boa performance com vendas. Mas para quem não tem esse investimento, não tem esse capital inicial para colocar em estoque, para colocar em uma estrutura mais robusta, acho que o legal é você iniciar prestando serviço. Hoje você pode prestar serviço de entrega com gestão de tráfego, com social media, com desenvolvimento web. É claro que isso é só o começo, Com a né? IA também, que tá Com muito em IA, alta. exatamente, com IA. É lógico que esse é só o começo, né? É o momento que você vai se estruturar financeiramente para algo ainda muito mais maior, né? Você montar de repente, uma agência para você começar a entregar resultado, implantar uma metodologia e não só entregar serviço, mas passar a entregar resultado em si. Acho que é um caminho bacana aí para início. Bom demais. Assim, concordo 100% com o que cada um deles falaram em relação a ou o que eles fariam para começar do zero digital, porque foi bem parecido com a trajetória de cada um. Vocês aprenderam habilidade, vocês trabalharam para alguém, vocês dominaram a habilidade e vocês começaram a se obrigar a ficar bom no comercial. E o Exato. cara pode ser o mais técnico do mundo. O cara é muito bom em Meta Ads, em Google Ads. Se você não sabe Se o vender, cara não sabe vender, ele vai para onde? É vai verdade. passar a vida toda aí trabalhando para alguém. Vai passar fome no mercado. Tanto é que, pô, tem muita agência com um comercial foda, um comercial muito bom, mas na hora do vamos ver, na entrega é horrível, É é uma horrível. merda. Só que o cara é muito bom em comercial. Aí vende. Só que ele transforma a agência no modelo balde furado. O que é o balde Sim. furado? Você vende, 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 vende. E não Só que retém. você toma churn na mesma proporção que você vende. Aí beleza. Você construiu um castelo com teto de vidro. Porque a qualquer momento que o teu comercial baixa um pouquinho mais a performance e você tem um churn maior, você começa a despencar, a quebrar a tua própria operação. Então, eu acredito que o mais importante de tudo não é só você dominar a parte comercial, mas principalmente quando você vê o teu cliente como um empresário e não como um número, você consegue reter muito mais. Com certeza. Porque vendem-se muito o sonho de que, pô, é só vender, 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 e o empresário é um número. Se você vê o empresário como um número, irmão, você não escala. Porque o empresário tem conta para pagar, tem funcionário para pagar, tem uma família para poder criar, sustentar e por aí vai. Tem um E tem os sonho dele sonhos deles também. também, os sonhos pessoais dele. E quando a gente fala de, pô, investir na agência de marketing, investir em tráfego, a pessoa está investindo, às vezes, muitas das vezes, o único dinheiro que ela tem Sim. para pedir a tua ajuda para que ela consiga fazer mais. E se você vê isso como um número e não como uma pessoa, pô, para mim você nem começa no mercado digital. Não faria nem sentido você pensar em entrar no mercado digital. Então, mais importante do que vender é primeiro você ter a consciência de que a retenção é mais importante. Não tem Exatamente. como escalar se o meu LTV não for alto. Não tem como escalar se eu não enxergar meu cliente como um empresário que confiou no meu trabalho para gerar resultado para ele. E o que é o nosso trabalho? É o que o nosso trabalho multiplica. Sim. Em que sentido? Pô, se o empresário entrou comigo faturando 30 mil, pegar o teu mercado de delivery, ele entrou com 30 mil de faturamento mensal, ele saiu de 30 para 100. Concorda comigo que ele teve que contratar mais pessoas para ajudar? Com Seja certeza. motoboy, seja funcionário, Ele, cozinha. ele monta um ecossistema ali ao redor da empresa dele e não só ele prospera, como ele prospera na vida de outras pessoas. Você concorda comigo que o seu trabalho foi um gancho para gerar mais empregos no Brasil? Com certeza. Então, Com o trabalho que a certeza. gente faz é extremamente importante. Pô, você pega uma clínica hoje, está faturando 50 mil por mês, ela sai de 50 para 80, 100 mil. Ela não precisou contratar mais pessoas? Sim. Ela não precisou aumentar a operação dela? Ela não gerou resultado para o cliente dela, porque a parte de estética também foi extremamente importante. Você aumenta a autoestima do paciente. Pessoa que estava com depressão, ansiedade, baixa autoestima, ela sai com outra perspectiva. Às vezes você salva uma vida, pô, com um trabalho de estética. Só que aquela pessoa, ela veio através de um anúncio e uma estratégia que você criou. E foi até a clínica. Então, pô, quando você enxerga que o nosso trabalho tem peso de resultado, não só na vida do nosso cliente, mas principalmente do cliente final, Sim. você consegue entender o quão importante é e o quão a gente precisa colocar energia
ao máximo, não só em vender, mas principalmente em garantir que o nosso cliente vai ter resultado. E aí, quando você vira essa chavinha, que é o que a gente falou ontem na mansão sobre servir primeiro e depois o dinheiro vir como consequência, naturalmente sua agência prospera. Naturalmente as indicações vão girando e você vai escalando e você começa a empilhar funil e vem cliente de tudo que é canto e, pô, naturalmente você começa a crescer. Sim. Mas, pô, quando você coloca o dinheiro na frente, o comercial na frente, e você vê o teu cliente como apenas um número, número. pô, não vai pra lugar nenhum, você vai travar a tua agência. E é o que eu vejo até hoje. É a agência com 2 anos no mesmo faturamento. Não escala. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Cara, é o Até seguinte, sobre o mercado em si. o que eu vejo, bastante, assim, agências hoje preocupadas, nessa linha, né, de gerar não preocupadas com os números, com o resultado em si, não só preocupado em entregar o serviço. Por exemplo, hoje uma clínica estética ela vai procurar a agência se ele não entender que o que vai gerar mais valor para ele, o que vai, de repente, gerar uma oportunidade até de ter indicações do próprio cliente, da própria clínica, é o resultado que ele vai gerar, e o resultado que ele vai gerar e vai impactar diretamente na vida dele. Porque como você falou, vai gerar mais resultado, você vai acabar dando um problema bom para o cliente, que ele vai precisar contratar, e ele tendo esse retorno, ele vai impactar a vida de outras pessoas também, porque ele vai precisar colocar mais pessoas para dentro, a operação dele vai aumentar, então é um jogo mútuo, né. Mas isso só acontece quando você pensa em gerar resultado, e automaticamente você acaba gerando mais autoridade para tua agência, né, e mais profissionalismo, porque ele vai te enxergar como uma empresa Sim. séria, como um profissional que pensa de fato em agregar mais, não tá pensando só E ser um em parceiro, né? Não é tipo, exatamente. entrar, fazer aquela. Fechar um contrato, sugar o dinheiro da empresa, ela fica 3, 4 meses ali, sai, ela vai buscar outra, aí o Exato. prejuízo fica pro empresário. E é um ciclo sem fim quando isso acontece, né, Sim. porque você acaba frustrando ali, acaba se frustrando, né, se enganando, se frustrando, porque entra um, sai Sim. outro, e o resultado é sempre o Exato. mesmo. E aí vem o ônus e o bônus, né, menino? Foi até o que a gente estava conversando ontem, do mercado digital tem uma barreira de entrada bem baixa, que é o quê? Muita gente entra visando: "Não, vou ficar milionário em 1 ano, vou ficar milionário em 6 meses, vou estar nas Maldivas e tudo mais", e não se preocupa de fato em agregar para o empresário. Ele quer somente ganhar o dinheiro dele ali, tirar 1.000, R$ 1.500 do empresário, nem cobra muito, e o intuito dele é justamente: "Não, vou entrar aqui, eu sei que esse cara vai ficar 3, 4 Ganhar na meses, rotatividade. 3, 4 meses, e eu vou botar 10 clientes assim, e é isso. Depois eu procuro mais, porque o mercado digital ele tem ofertas muito agressivas e estão ficando cada vez mais agressivas, né? Então o empresário ele tem que tomar muito cuidado também na escolha de assessoria que ele vai optar por fechar naquele momento, em buscar pessoas que passam credibilidade, pessoas que de fato querem agregar e entrar como parceiros. E aí, claro, você vai ter que analisar, conhecer um pouco mais do mercado, daquela pessoa, entender o contrato para que de fato você consiga fechar com uma agência que vai buscar entrar como parceiro e não só para sugar o seu dinheiro. Bacana. Você entrou num ponto importante, é uma pergunta para vocês dois. Como encontrar uma boa agência? Quais são os requisitos de uma boa agência? Tanto para o empresário que está assistindo ou ouvindo a gente, entender como é que ele vai achar uma boa agência, quanto para o cara que é do digital e ele tem que entender qual que é a regra que ele vai jogar como uma agência que entrega resultado, que se importa com o resultado do cliente. Na visão de vocês, qual que é essa régua Quer hoje? começar, Nadson? Sim. Eu vou inclusive entrar numa pequena polêmica aí, tá, para ficar melhor o nosso papo. Bota. Hoje o que acontece? O empresário ele tem se frustrado muito cada dia, infelizmente, parte do marketing ele fica um pouco marginalizado por conta de alguns profissionais. E cara, uma certa comunidade da internet aí, É né, uma azulzinha? é uma azulzinha, Ah. os os gestores sabidos. Então o que acontece? Isso explodiu aí nos anos, acho que 2020, 2021, 2022, até hoje funciona, né. Mas o que acontece? Muito desse oba-oba que a gente vê no digital vem muito de lá. Eu não vou mentir para você, eu já fiz parte também. Só que tem os profissionais que entendem o game e buscam se profissionalizar para aumentar a régua de entrega, e tem aqueles que só querem fazer parte do oba-oba para ganhar dinheirinho, né, assim,
adolescente que, eh, fiquei meio que, ludibriado, né, com a expectativa de ganho. E aí ele acha que ele tem capacidade para atender qualquer cliente e o que tá entrando para ele é melhor do que ele sempre teve na vida. Então, ele acaba entregando um serviço meia boca, né, uma entrega meia boca. Infelizmente, muitos empresários não estão preparados e aí que entra a pergunta que você fez. Não estão preparados para fazer uma análise mais minuciosa de histórico, de entrega. E muitos, infelizmente, ainda entram pelo preço. E se você entra nesse jogo de preço, você entra por preço, você sai por preço também. Se você não se preocupa com a qualidade da entrega, felizmente você tem um risco altíssimo de receber uma entrega ruim. E, infelizmente, tem muito a ver com o que se prometia, né, dentro dessa comunidade. Então, hoje, qual é o recado que eu dou para o empresário? Escolha muito bem o parceiro que você quer para colocar dentro da tua empresa. Observe como as redes sociais, observe os cases que essa empresa está gerando, se comunique com outros empresários, porque certamente eles vão ter boas referências para te passar. Não se contente somente em um papo no WhatsApp, busque mais informações, queira entender um pouco mais também no mercado digital, queira, se você não Aumentar o preci- seu nível de consciência. aumentar o nível de consciência. Você não precisa ser especialista em nada, mas você precisa ter um mínimo de mais senso crítico para no momento que você decidir que você precisa de um parceiro para alavancar teu resultado, você realmente entrar ali com um parceiro que vai agregar para ti. Porque hoje, infelizmente, o cenário ele é mais para te entregar o drop sem chip do que com chip. Então esse é o recado que eu tenho. Mas, A fala do Nadson foi bem completa, e aí eu queria trazer um ponto importante também, né, Vini? Que é algo que você me trouxe muito desse direcionamento, é um ponto importante a se destacar, que é justamente o quê? Procure especialistas no seu nicho. Por exemplo, hoje eu atendo restaurantes e deliveries. Por que eu fiz esse posicionamento? Porque eu quero que a minha equipe entenda justamente tudo do mercado. Você quer ser o cardiologista e não o clínico geral. Exatamente. Se eu fosse um dono de restaurante hoje, eu buscaria uma equipe que entende do meu mercado, que sabe o que é um CMV, que sabe a questão dos cardápios que existem, que sabe que existe um CRM próprio para o nicho do delivery, sabe? Então vem aí a minha equipe hoje, do meu SDR ao meu gestor de tráfego, eles entendem tudo sobre tráfego para restaurantes de delivery. Então o meu vendedor, ele pergunta para o cliente, como é que tá a taxa do iFood? E ele sabe a taxa do iFood. Ele sabe que o iFood paga. Ele sabe justamente que se você tem um motoboy do iFood ou um motoboy próprio, tem uma diferença. E a gente vai apresentando a vantagem do quê? De ter o cardápio próprio. O iFood, ele retém a base dele de leads. O lead do iFood não é o seu cliente, tá? Ele entra no iFood como se fosse um cardápio. Já quando ele vem para o seu cardápio próprio, para a sua base de leads, você começa a desenvolver um processo melhor. Mas por que eu sei isso? Porque eu sou um especialista. Entendeu? Então, como eu falei, toda a minha equipe sabe os pormenores e os detalhes do nicho de restaurante para delivery. E você, empresário, eu tenho certeza que você não quer ter que ficar se preocupando com tudo. Você já tem incêndio o suficiente para apagar. Então, procurar uma equipe especialista no seu nicho é o ideal para que você tenha mais paz e entenda que aquela equipe vai estar trabalhando de acordo com o que a sua operação pede. Essa é a boa. dica que eu gostaria de apresentar para o empresário hoje. Anote, porque é extremamente importante para você não cair papo furado na internet, que é o que mais se vê hoje. É o cara que quer se posicionar como gestor de tráfego, dono de agência, só que, pô, o cara não tem um case, o cara começou ontem, ele aprendeu vendo vídeo no YouTube, o cara nunca rodou tráfego para si mesmo, ele quer rodar tráfego para o teu negócio. Enfim, é o cara que ele quer ganhar teu dinheiro, mas ele não sabe como te fazer ganhar mais dinheiro. Então, atente a esses sinais, tanto que o Nadson quanto que o Murilo trouxe, porque é extremamente importante para você não perder seu tempo, não gastar energia à toa e, principalmente, não gastar seu dinheiro onde você colocaria na agência certa, que, exemplo prático, se fosse uma clínica de estética, na agência do Nadson, na minha agência do Delivery, na agência do Murilo, você teria um resultado muito maior. Então, pensa numa agência furada aí, que você passa 3 meses, o tanto Sim. que você gastou de FII mensal da agência, de gestão de tráfego, de verba de anúncio, e se você tivesse colocado uma empresa mais assertiva,
você levaria 3 meses sem resultado, em 1 mês ou 2 meses, você pega essa grana ali acumulada, você tem um delivery, você coloca na lista do Murilo em 1, 2 meses, você tem um resultado muito maior, porque é especialista na área. A gente entende do nicho. Vocês entendem do nicho. Pô, se tá ruim essa métrica aqui, eles sabem como resolver. Pior é quando o cara não tem experiência nenhuma, a métrica tá ruim, ele fala, caramba, o que eu vou fazer? Aí ele vai abrir o vídeo no YouTube. Sim, Já, exatamente. já viram isso? Com Pô, certeza. a clínica não Hoje tá não é nem o ajudando. YouTube, Vini, às vezes até no TikTok, é no chat Nossa. GPT, Ah, não, entendeu? sabe qual que é? O cara que chega assim, ó. Beleza, aí ele foi lá, contratou outra empresa. Vamos supor que você tem uma clínica de estética. Aí ele vai lá, pô, fechou um contrato com a clínica de estética, mas não sei fazer tráfego pra estética. Ele vai lá no YouTube, como fazer tráfego pra clínica de Clínica de estética. estética. E ele vai assistir esse vídeo pra implementar na sua clínica. É bem por aí, viu? É nesse nível. E o Murilo falou, no TikTok também acha. Como fazer tráfego pra clínica de estética. Aí vai assistir um vídeo de 1 minuto no TikTok Exatamente. falando 3 pilares para gerar resultado pra clínica de estética. Olha, e eu Exato. digo a você, nesse sentido aí, eu consigo falar com um pouquinho de propriedade, porque hoje a gente tem um braço de mentoria também na minha agência, né? Que é de tráfego pago avançado. E entra gestores de tráfego que já atendem bastante clientes, precisando de mentoria. Então, são alguns questionamentos que são feitos e algumas dificuldades que eles trazem justamente do campo de batalha que eles Sim. têm e já estão atendendo com o cliente. Então, você imagina, o teu gestor de tráfego, muito provavelmente, pode estar em uma mentoria minha, buscando informações para como lidar com o seu negócio. Tá E certo? aí, ao invés de você contratar o professor, você contratou o aluno. Exatamente. Aí beleza. Não quero entrar muito a fundo desse mérito, senão vai gerar mais polêmica ainda. E o Natson perde aluno. É. É verdade. É Mas, verdade, é segundo verdade. tempo, pelo menos você tá formando o mercado. Exato. Exatamente, estou contribuindo. Turma, é o seguinte, o que é importante? Você tá falando com a galera ontem na mansão. Pô, fazer dinheiro no mercado digital é muito fácil. É fácil fazer ou não? É fácil. É fácil fazer? Com Qual certeza. que é o difícil do mercado digital? É você reter dinheiro. É você ter uma visão empresarial de que aquilo não é um hobby, não é um tempo livre, é um modelo de negócio enxuto, lucrativo, enfim, é uma empresa de verdade. E quando eu falo de empresa, eu tenho financeiro, eu tenho Sim. contabilidade, eu tenho RH. jurídico, eu tenho gestão, eu tenho comercial, eu tenho equipe interna, enfim, tem vários setores e pilares que influenciam no próprio crescimento saudável. Então, o que a gente mais bate na tecla dentro da própria mansão em si é ter essa visão, essa parte ali de clareza, de gestão empresarial. E o mais importante de tudo que a gente enfrenta o tempo inteiro há anos Sim. é a guerra entre o marketing e o comercial. O marketing tá ruim, o comercial tá ruim e a galera nunca sabe aonde botar a culpa, mas sempre terceirizam. Ou é o marketing ou o comercial e acabou. É. Por isso, inclusive, que a gente lançou esse livro aqui, ó. Depois vocês podem. Provavelmente vai estar na descrição desse vídeo. Máquina de Fazer Dinheiro. Foi um livro que eu escrevi, pegando o tempo que eu tenho de experiência, os milhões de resultados que eu gerei para minhas empresas, mas também para os nossos clientes. E que eu ensino de forma prática como implementar a estratégia de marketing, juntar com comercial e, pô, escalar de fato o negócio. Porque se você pegar só o marketing isolado, não vai gerar o resultado que você Não quer. vai gerar resultado. Tráfego por tráfego gera resultado? Não. Se eu pego o comercial de forma isolada, não vai gerar resultado. Se você pega comercial sem um bom marketing, você vai estar tentando empurrar uma venda que não vai acontecer. Comercial sem demanda não vende. Exatamente, comercial sem demanda não vende. Então, depois, lê esse livro que é extremamente importante, independente se você é do digital ou não, para você escalar o teu negócio. Agora, puxando o gancho da mansão, sendo bem sério cada um de vocês, pô, de ontem, o dia inteiro que a gente teve, quais foram assim, os principais insights ou coisas sacadas que você fala, caramba, eu tive que resolver isso para ontem na minha operação e que fez sentido para vocês? Cara, 2 insights muito importantes. O primeiro foi com a Yasmine, que ela trouxe sobre você ser o embaixador da sua própria marca. Então, você construir um posicionamento como empresário, você está conversando no digital, comunicando, ajudando outras empresas que talvez nesse momento não consigam ser seu cliente, mas pegam um insight ou outro com você e mais para frente vão voltar trazendo isso, ou não voltam, mas conseguiram crescer a própria operação. E a outra foi o que o Lucas Vaz que trouxe, que é use o digital, estruture sua empresa no digital, mas entenda e busque crescer ela como uma empresa no físico, sabe? O digital ele tem muito isso de, se você não cresce rápido o seu faturamento, você fracassou. E esse tempo já passou, sabe? Existe um tempo de maturação para uma empresa mesmo no digital. Então, foram os 2 insights principais que eu peguei. Seja o embaixador da sua própria marca e entenda que não é porque a sua empresa está no digital que ela não deve crescer como uma empresa do mundo físico, digamos assim. Massa. Boa.
Você tocou com 2 pontos muito bons, cara. E foi um dos pontos também que eu peguei. Da Yasmine, o fato de você. O que acontece? Hoje, muitas empresas acham que simplesmente o tráfego resolve todos os problemas. E você colocou, né, que se você tem um comercial bom, mas você não tem demanda, não adianta. Se você tem um tráfego bom, um tráfego funcionando, mas não tem um comercial bom, também não resolve. Mas muitos empresários ainda acreditam que o simples fato de você ter o tráfego rodando já funciona. E é um engano bem aparente, porque se você não colocar a cara, muitas vezes a sua cara é a cara do negócio. E, por exemplo, no segmento da estética, se a profissional ela não está ali gerando conteúdo na rede social, falando dos procedimentos, falando exatamente todos os problemas que ela resolve, dores Da que ela transformação resolve, que ela transformação entrega. que ela entrega, dificilmente você vai gerar autoridade suficiente para convencer o seu Sim. cliente, seu lead, a contratar o seu serviço. Até porque o mercado ele é grande, né? A competitividade é alta. Então, pegando esse gancho da Yasmin aí, você ser embaixador da sua própria marca, você realmente colocar a cara para jogo, fazer o seu brand pessoal, Sim, porque com ele certeza. vai ter uma influência muito grande na decisão do teu E cliente. fora que te abre portas também, né? Numa dessas você recebe um convite para palestra, É. convite para eventos. O Vini começou assim, eu tenho certeza. Deixa eu contar pra vocês um fato curioso sobre minha jornada ali como palestrante. A primeira palestra que eu dei foi na época da Rocket, da minha primeira agência, em 2020, início de 2022. A gente fez um clube, acho que era Clube Rocket o nome. A gente Sim. pegou 20 empresários em um escritório que a gente tinha, colocou presencial e tirou uma tarde de conteúdo para depois fazer um pitch para assessoria da agência. E deu certo, a gente fechou 4 contratos lá. De 20 a gente fechou 4. Deu bom. Ticket de 1.500, tá lindo. Sim, com Se fechou certeza. Deu pouco, ROI. deu ROI. Minha primeira palestra foi lá, para 20 empresários, 2022. Passou 23, chegou 24. Eu fiquei pensando, caramba, preciso lançar um movimento, porque já estava começando a questão da mentoria Polo, a estruturar melhor, amadurecer a questão desse braço de educação. E, pô, entrei no Master, não no Mastermind, mas entrei na época na mentoria do Evandro, em fevereiro de 24. E já começando a respirar o ambiente de Alphaville, e pô, a galera faz muito evento, muita imersão. E eu percebi que aquilo era não só um funil a mais de aquisição, mas principalmente era uma ferramenta muito poderosa de criação de movimento. Sim, Porque, pô, é tudo físico, é presencial, né? É todo mundo entrar num Zoom e ficar ali com a câmera desligada conversando. conversando. É totalmente diferente. Vocês presenciaram a proposta da Mansão Apollo e vocês, pô, esse calor, essa parte presencial, pô, é muito importante. Porque no digital a gente vai ficar sozinho. De frente pro computador o dia O dia inteiro. inteiro. Chato pra caramba, pô. Imagina semana e meses. É muito chato. Independente do quanto você fature. O físico é importante, o presencial é importante. Sim. Até porque você sabe que numa madrugada que a gente estava conversando é um insight, uma parada que Que no vira um online não jogo. teria. Sim, sim. No online não teria. Ninguém passa a madrugada no Meet conversando com outra Ninguém pessoa. do nada. Do E nada. comendo, e resenhando, enfim, por aí vai. Isso é importante, esses momentos são importantes, esse network é importante. E aí eu falei, pô, se eu quero fortalecer meu movimento, eu tenho que fazer um evento. E aí o Evandro me incentivou muito a fazer essa parte do presencial. Porque ele já palestra há décadas. Sim. Falou, pô, você tem que fazer um movimento na tua cidade. Fiquei pensando, pô, eu nunca vi um evento para dono de agência de marketing em Em Salvador. Salvador. Até no Nordeste, é bem Aí eu raro. puxei. Não é bem raro, nunca teve. Nunca teve. Nunca teve Nordeste. Principalmente no ano que eu lancei. Falei, beleza, vou lançar. O Evandro até palestrou nessa de maio. Aí foi fevereiro, eu entrei na mentoria, ele plantou essa pulguinha na minha orelha e eu sou extremamente executor. Qualquer mentoria, qualquer coisa que eu entro para ser o melhor, eu entro para ter o maior case, o melhor resultado e eu sou extremamente executor. Me fala um AI que eu vou testar e executar rápido. Principalmente de quem já tem um resultado que eu quero ter. Sim. E aí, beleza. Ele falou que foi fevereiro, tinha março, abril, maio. Em março eu já estava planejando. Em abril já estava começando a divulgar o evento. Em maio eu lancei, 24 e 25 de maio de 2024. E foi a primeira imersão para donos de agências do Nordeste inteiro. A gente colocou 90 donos de agências presencial em Salvador. Foi a minha primeira palestra de verdade nesse sentido. Sim. Porque a gente alugou um baita auditório lá no Mercury do Rio Vermelho. Pô, foram 2 dias de imersão o dia Sim. inteiro. Trouxe muita gente boa para palestrar no palco lá e entregou muito conteúdo. E quando eu subi no palco e, pô, painel de LED, a maior parte da galera eu não conhecia. Eu pensei, caramba, eu não conheço metade dessa galera aqui, que massa.
E aí, quando eu subi no palco, nervoso assim, Frio na entreguei a barriga. Deus, frio na barriga assim, Frio na entreguei a barriga. Deus, frio na barriga pra caramba, porque eu não sabia o que ia acontecer. Só sabia que tinha um conteúdo e tinha que dar um jeito. E aí, quando eu subi no palco, passou os 10 primeiros minutos e na minha cabeça eu falei, caramba, eu quero fazer outra edição. Eu gostei disso daqui. Pô, eu falei, caramba, é isso que eu quero. Isso 10 minutos de palco, já começando. E aí a gente fez a primeira edição, foi muito bom, a gente fez o pitch, entrou muitos mentorados, foi quando a gente começou de fato a colocar energia no movimento da Polo. Aí de maio a gente teve mais alguns outros eventos pontuais em Salvador. Aí o que é importante? Posicionamento, o dono ser embaixador da marca. Sim. Quando eu me posicionei como palestrante naquele evento, que chamou a atenção de todo mundo, porque não tem imersão para donos de agência no Nordeste inteiro, começaram a surgir convites de palestras. Então em 2024 eu fiz 2024 a partir de maio. Eu entreguei 12 palestras. De maio até dezembro. Entreguei 12 palestras entre São Paulo, Alphaville, Rio de Janeiro e Salvador. E na Praia do Forte também. Esse ano, até junho, que foi quando eu tava viajando ainda para entregar palestras, até junho a gente entregou mais 7, 8 palestras. Entre os eventos também que eu faço, as minhas próprias palestras. Enfim, e foi fluindo. Geração de movimento é isso. Quanto mais você aparece, quanto mais você gera conteúdo, quanto mais você se posiciona, mais as oportunidades aparecem. E essas oportunidades, se você é bom, elas chegam até você com uma proposta. Sim. Pô, você agarra a oportunidade e você vai escalando. Pô, quantos contratos eu já fechei em Alphaville palestrando lá para centenas de empresários? Por ququê? Porque surgiu-se uma oportunidade, eu estava posicionado. Se eu não tivesse posicionado, não ia ter a proposta, não ia ter a Sim. oportunidade. E o conteúdo é bom. O conteúdo é bom em que sentido? Ele gera transformação. E conteúdo, você sabe que a internet está cheia de conteúdo. Aham, Sim. é verdade. Agora, conteúdo que gera Que agrega transformação, valor, né? é outros 500. A gente estava conversando mais cedo sobre os gurus que dão mentoria para dono de agência. Aí eu falo, pô, o cara quer ensinar dono de agência e o cara não tem a própria agência. Ele tem um conteúdo que é teórico. É um conteúdo que ele falou, Ele pô, não vive a ele não realidade. vive. Ele tem, ó, faz isso. Aí se você chegar pro cara e falar, mas você faz isso hoje? Ah, não. Mas se você fizer vai dar certo. Mas você não faz, pô. Entendeu? Ele não vive aquilo que ele prega. Sim. E isso é o que o mercado digital mais está cheio. Diferente da Polo, por exemplo, porque toda vez que eu trago uma estratégia nova para vocês, não é uma parada que eu chego e falo, Nadson, testa aí vendo o que que dá. Falo, Nadson, eu testei, eu validei, eu escalei, as métricas são essas, faz isso daqui. O que você me pediu mais cedo? Um script. O que eu te falei do script? Já testei e validei com um cliente. Tome aí. Tome aí, copia e cola, pô. Pra mim, conteúdo que gera transformação é isso. É Sim. conteúdo que você vive. E é o mais importante, quando a gente fala principalmente de autenticidade. Porque a internet está cheio de falsos hips, né? A galera quer vender algo que não Sim. vive. E aí, cabe a você ter um filtro para saber o que é real e o que é fictício. Sim. Na visão de vocês hoje, como é que vocês enxergam o momento atual do próprio mercado em si que são envolvidos? Cara, vamos lá. Eu acho que o mercado tá mais aquecido do que nunca. As pessoas falam, ah, a gestão de tráfego vai acabar e tudo mais. Pode ser que um dia acabe. Hoje, eu acredito que não seja esse momento ainda. Muito pelo contrário, eu acredito que as ferramentas que estão surgindo potencializam a gestão de tráfego. Eu atuo hoje somente com restaurantes e deliveries. O nome da minha agência é Cumbuca. E o que é a Cumbuca? Qual é o propósito da Cumbuca? É se tornar um ecossistema onde donos de restaurantes e deliveries conseguem aumentar o seu faturamento através de uma estrutura própria, sabe? E eu vejo que o mercado gastronômico, comida no Brasil, nunca vai decair, né? E hoje você tem espaço para os restaurantes premium, que tem um ticket médio do produto mais alto, mas também para os restaurantes de entrada, porque tem público para todo mundo. Então eu vejo que o meu mercado está cada vez mais aquecido, os restaurantes estão cada vez mais chegando para o digital. A pandemia acelerou isso também, né? Antes você chegava no restaurante, era o cardápio físico. Hoje você chega em muitos restaurantes, é o cardápio já digital, porque Digital. facilita para o cliente, já é conectado no sistema dele e tudo mais. Fora que o delivery, o comodismo da sua casa, você não quer ter que pegar um trânsito e tudo mais. Então a presença no delivery, devido à concorrência, você está muito bem posicionado, ter uma equipe que te acompanha ali da melhor forma possível, está cada vez crescendo. Você chega numa cidade hoje, principalmente cidade turística, anúncio. O tempo todo já aparecendo para você.
Por quê? Porque as pessoas, os donos de restaurantes, estão entendendo que o mercado hoje é no digital. Não, e toda vez que eu viajo, o que eu mais gosto é receber anúncio de comida, porque eu já vou saber onde eu vou. Exato, facilita a sua jornada, Com certeza, eu não tenho que ficar entendeu? pesquisando. Facilita a sua jornada. Muitas vezes, antigamente, já tem que pesquisar no Google, perguntar no hotel onde é o melhor e tudo mais. Hoje você pisou no aeroporto, abre o Instagram, anúncio o tempo todo os restaurantes que estão mais bem posicionados, que estão a melhor assessoria ali acompanhando eles. Já puxando esse gancho antes de chegar no ponto dele, que é o seguinte, falando de delivery aqui. Você viu que uma empresa vermelha lançou o V4 Food, não foi? Sim, E aí, o que que você cara, acha desse movimento de vamos mercado? lá. Isso mostra mais uma vez o quanto o mercado gastronômico está crescendo. Porque se essa empresa vermelhinha, a gente sabe que eles gostam de ser pioneiros, eles gostam de estar onde está o dinheiro, né? Se eles estão chegando já com essa Você acha que ferramenta, compete com o iFood? Com cara, plataformas desse nível de 99 vamos lá. Food, Uber Eats? Aqui um pouco da expertise. O intuito deles, nesse primeiro momento, não é competir. Eles querem agregar o iFood, a outra empresa chinesa que está chegando também, o próprio 99, no sistema deles com o cardápio digital. Então, o Essa é a intuito, proposta. a proposta deles é essa, não é competir, é olha, você tem tudo isso, certo? Mas e a sua gestão? Eu sei que dá uma dor de cabeça. E se a gente pegasse todos os seus pontos de venda e juntasse nessa É como se fosse um plataforma? Como se CRM. fosse um marketplace, um CRM. É um CRM, exatamente. É um sistema de gestão onde o empresário vai ter um facilitador para conseguir justamente ver os números dele como um todo, sabe? Isso é bom para quem? É bom para o empresário, mas é bom para a agência de restaurantes e deliveries, porque com o empresário com maior nível de consciência, com os números na mão, até o meu resultado fica mais fácil de mensurar, entendeu? Porque um grande diferencial do delivery é, cara, tá dando ROI na campanha? Massa, mas tá dando ROI na campanha não quer dizer que você tá tendo seu maior faturamento, porque o tráfego é só um dos funis de aquisição. Então, meus clientes hoje, para fechar comigo, eu tenho que ter acesso ao cardápio digital dele, caso ele já tenha, e ao iFood. Por quê? O lead, ele não vem só do tráfego e compra diretamente no cardápio. Muitas vezes a pessoa vê o anúncio na terça-feira, salva, entra em contato 2, 3 dias depois, no final de semana, para poder comprar. Então, a mensuração de faturamento como um todo é o que realmente vai impactar. E essa plataforma vai ter um grande diferencial para facilitar a minha vida, inclusive. E nada impede daqui a pouco da Cumbuca estar lançando Gostei. o próprio sistema de gestão, de cardápio, Eu gosto de mercado visionário, integração, pô. entendeu? Porque o mercado tá aí para todo mundo, Isso se sabe? chama criação de ecossistema, onde o Exato. cliente ele vai flutuar entre essas soluções o tempo inteiro. E vem um ponto muito importante. Você tem uma pessoa que vai na frente, você faz o quê? Você vê os erros que ela está cometendo, opa, já vou criar a minha otimizada para evitar esses erros para o cliente. No geral, mercado para todo mundo. Boa. Bacana. E a sua visão, Nadson? Cara, o mercado da estética, da beleza de forma geral, é um mercado que nunca para de crescer, né? Na Sim, verdade, já está em constante ascensão já de muitos anos atrás. E o que os estudos dizem, as pesquisas dizem que esse mercado ele vai continuar em ascensão, ele vai crescer bastante. Em paralelo a isso, com o nível de consciência dos profissionais dessa área, eu acredito que está aumentando cada vez mais, né. Hoje ainda a gente tem empresários com essa, mentalidade de: "Ah, hoje eu trabalho muito com indicação, eu tenho muito minha carteira tem muitos clientes que chegam por indicação". Só que, como você colocou aí, se a sua empresa depende só de um canal de um funil de aquisição de clientes, sim. você pode ter até certo momento, uma boa Uma boa performance, performance. mas você, constrói, Um o castelo teu de areia. castelo de areia, exatamente. E aí você pode ter uma boa performance agora, mas Sim. amanhã você pode não ter mais. E o que eu percebo é que esse movimento de nível de conscientização, o pessoal está se inteirando mais, está buscando mais, o digital como fonte de captação também, eles Sim. não tá mais tão apegado à Tem um público indicação. jovem aí, 18, 19 anos, já buscando esses procedimentos estéticos também, então o Tem. digital está cada vez mais aquecido para esse público. Exatamente. Então, minha visão é que o mercado ele continua crescendo, os próprios empresários desse segmento estão buscando se inteirar cada vez mais, ganhar mais consciência, porque eles sabem que, no final das contas, o cenário, o mercado, de forma geral, está indo nessa linha mesmo, é digital. Cada vez menos negócios físicos ou híbridos e mais vindo para o digital. Então, é isso que eu penso. Bacana demais. Seguinte, a gente já tá entrando aqui
processo final, e aí eu quero fazer algumas perguntas específicas para vocês. Primeira pergunta importante, porra, da visão de vocês de cada um. Vocês são macaco velho no mercado digital, vocês têm muita expertise dentro da área de vocês, vocês já passaram por vários ecossistemas e mentorias. Sendo bem transparente aqui, sincero, se falar que é ruim, pode falar que é ruim mesmo, mas do ponto de vista de cada um de vocês, qual que é o diferencial hoje do ecossistema da Polo, da mentoria, dos movimentos que a gente faz, comparado ao que vocês já têm de experiência de outros mercados, enfim? Perfeito. Cara, pra mim é a proximidade com o mentor, entendeu? Eu tô aqui contigo agora gravando podcast. Ontem a gente passou o dia todo conversando, a gente ficou até 5 horas da manhã conversando, porque eu falei, Vini, tô com esse problema aqui. Ele, cara, me mostra os números, vamos ver como é que a gente resolve. E a gente ficou 3, 4 horas debatendo, não só sobre o mercado digital, mas como o crescimento de vida e tudo mais, sabe? Então essa proximidade com o mentor, esse acompanhamento que realmente te acompanha de verdade, foi o grande diferencial para que eu entrasse no ecossistema da Apollo. E você, Adson? Sem dúvida, essa proximidade, desde o começo, desde do primeiro evento, eu conversando com a Carol, foi um dos pontos decisivos. Não, Sim. eu quero estar mais perto de pessoas que já chegaram no nível Onde eu que eu quero quero chegar. chegar. Esse contato foi o primeiro ponto. De pegar a visão, de pegar insights, de pegar estratégias que eu não tinha acesso antes. E, cara, eu posso dizer, com toda a certeza absoluta do mundo. Olha, não tem muito tempo isso. Sim. Depois de uma call individual que a gente fez, que ele falou, Nardson, se tu abrir esse braço aqui, a coisa vai fluir melhor pra ti. E, cara, Foi dito Tem certo. pouco tempo isso aí, pô. tem pouco tempo. Tem pouco tempo, tem 1 mês e meio, no máximo 2 meses. E foi eu colocar isso pra funcionar que a coisa virou. Sim. Que a coisa Mas virou. isso vem da onde? Campo de batalha, pô. Eu respiro isso todo dia, irmão. Exatamente. E assim, isso é justamente o que eu tava buscando, porque por mais que você pesque informações do mercado, YouTube, de coisas que muitas vezes é o guru que manda você fazer, nem ele mesmo Sim. faz. E esse é o diferencial, o cara que já colocou em prática, tá no campo de batalha fazendo acontecer de fato. E gerei esse insight pra ti, ó, pode ir porque eu já testei e validei, mete marcha aí porque a coisa vai funcionar. E assim, eu estou falando de uma coisa que foi uma virada grande, mas as simples coisas também influenciam. A gente estava falando de script agora há pouco, e ele falou assim, estava analisando meu funil algumas semanas atrás também, olha, faz assim, copia e cola isso aqui. Eu falei, não, mas eu dei um contexto aqui nisso. Não, Nossa, eu fico pé da vida. não, Nadson. Copie e cole. Mas o cara vai ficar muito seco isso aqui. Eu coloquei um contexto aqui pra. Meu irmão, copie e cola. Eu falei assim, ó, Murilo, rapidinho. Eu falei assim pra ele. Eu falei, irmão, você vai fazer o seguinte. Ele tava tinha uma besteira pra ajustar no comercial. Eu falei, Sim. mano, se você copiar e colar e não gerar X resultado, eu te mando R$ 200 no Pix semana que vem. Foi. Aí eu fiz o quê? Você Copiei, colou, deu e certo. colei. Mandou o Pix pra ele, tinha que retribuir, né? Ele manda todo mês. Ele Ah. manda todo mês. Olha, eu copiei e colei. No dia seguinte eu falei, cara, você fez alguma bruxaria? Nada. Foi assim mesmo, cara. E, diga você, depois disso aí, a coisa virou um problema bom pra mim, porque agora eu tô com dor de cabeça pra contratar comercial, pra contratar É dor de cabeça SPR, boa, né? dor de cabeça boa. Então é esse o diferencial. Bacana. Turma, seguinte. Antes da gente entrar nesse momento de bate-bola, eu quero a opinião de vocês, como especialistas em tráfego, de um assunto que é recente no nosso mercado, mas que impacta diretamente na vida de todo mundo que anuncia no digital. Qual que é a visão de cada um de vocês do futuro do marketing, principalmente dessa parte de digital em si, de anúncio, de publicidade, depois que, a partir do próximo ano, que já foi anunciado, Sim. que todos os anunciantes vão pagar 12,5% a mais nos anúncios de impostos que Sim. antigamente o Meta absorvia. Eu tenho uma opinião já formada, inclusive soltei lá no meu Instagram, então vai lá, não seja preguiçoso e assiste todo o conteúdo que eu trouxe, que é bem rápido, prático e direto, mas queria a visão de cada um de vocês. Boa. Cara, primeiro ponto é você entender que o mercado digital, ele não tem só uma plataforma. Sim. Então, assim, primeiro ponto, diversificar nunca foi tão importante. Você vai fazer anúncios do Meta, essa é uma política do Meta. Com certeza as outras podem ir na mesma linha, mas hoje você tem um TikTok muito forte, você tem um Google. Então, primeira coisa, diversifica os canais. Segunda coisa,
esteja mais presente de forma orgânica com conteúdos na rede social. Porque o teu negócio, ele vende pelo que você agrega na rede social. Porque Perfeito. por mais que você anuncia, se você não aparece bem, se você não faz o seu branding, você só vai ali pensando em fazer aquisição nova de clientes o tempo todo e você fatalmente vai gastar mais dinheiro. Sim. E terceiro ponto, busca fazer, trabalhar LTV. Porque você gasta uma vez para fazer a aquisição, mas se você faz um bom trabalho de fidelização, de conexão com tua base, você tende a ter um custo praticamente zero, que é o Perfeito. famoso CAC zero, CAC zero. e aí você vai gastar muito menos para fazer a aquisição. Sim. E você vai vender muito mais com um custo muito menor. Perfeito. Vamos lá. Toda vez que o nível de barreira do mercado sobe, para mim é positivo. Por quê? Porque eu sou qualificado. Vai Entendeu? eliminando aqueles amadores, né? Vai eliminando os amadores. E um ponto muito importante é o que o Natson trouxe. Uma empresa hoje ela não pode sobreviver só com um canal de aquisição. O que é a Cumbuca? A Cumbuca hoje é um ecossistema para o dono de delivery e restaurante conseguir escalar o seu faturamento. Então, tráfego pago é uma das ferramentas, é uma das formas que a gente entrega. Mas como nós somos especialistas, nós trazemos diversas estratégias, diversos canais de aquisição para que o dono de restaurante aumente seu faturamento. Então, o tráfego pago ele vai ficar mais caro. Até antes de iniciar o podcast, eu mostrei para o Vini que vai ter o Instagram Premium agora, que não tem anúncio. Então, diversificar cada vez é mais importante. E hoje. Teve o problema lá do iOS 17 quando lançou, que a gente Exato. consegue traquear todos os dados dos Exatamente. iPhone. Então, hoje, a minha empresa ela está muito tranquila com relação a isso, porque o tráfego pago é um dos canais de aquisição que a gente entrega para o nosso cliente. E aí vem a famosa frase que eu sempre gosto de falar, que foi o ponto que o Nadson trouxe de você ter o LTV. Um restaurante, um delivery, ele cresce com aquisição, mas ele vive de retenção. Então, aquele cliente que você conquistou, você tem que ter ofertas, você tem que ter formas de estar atraindo ele novamente para comprar de você, para que o LTV dele e o custo por aquisição dele fique cada vez mais barato. Então, hoje é exatamente o que a gente busca aplicar para os nossos clientes. Olha, a gente vai adquirir uma nova base de clientes para você, mas você vai manter o seu faturamento com a retenção, sabe? Então, é um ponto muito importante. Cada vez mais que a barreira do mercado sobe, eu fico feliz por isso, porque a minha empresa hoje ela está muito bem posicionada, ela tem noção suficiente de como a gente consegue gerar resultado para o nosso cliente para além do tráfego. O tráfego é ferramenta. Ou seja, se teu comercial é ruim, teu CAC vai ficar mais caro. Cada lead é extremamente importante para converter. Sim. Vai aumentar custo por lead, CPM, todas as métricas vão subir. Segundo, se você só foca em vender, vender, vender para novo cliente, você esquece a base que você já tem, você já perdeu o jogo, porque o dinheiro está na base de clientes. E terceiro, você vai ter que melhorar cada vez mais a tua entrega, a tua oferta. Você vai ter que aumentar a régua do teu próprio mercado. Porque se cada vez mais está ficando caro anunciar, você tem que, como você falou, diversificar a tua canais de aquisição. Como o próprio Murilo falou, você precisa criar um ecossistema que monetize o lead desde a entrada até o LTV dele. Enfim, você vai ter que investir ainda mais em processos de captação, gestão comercial e escala do teu negócio. Porque cada vez mais que aparecem essas novas barreiras do mercado, você se obriga a se adaptar, a melhorar. Isso é positivo, inclusive, Sim. porque os amadores vão ficando para trás. Darwin já dizia, né? Os mais adaptáveis sobrevivem. Isso daí é a lei da adaptação. E ainda tem mais um ponto que muitas vezes o empresário até negligencia, que é você ter uma ferramenta de CRM. Sim, com certeza. É fundamental. Muitos ainda acham que isso é bobeira, que não, é mais gasto. Você tem que ter a sua base de leads, a Meu sua amigo, base de clientes. se você não tem um CRM, você não tem nada. Exatamente. Vai fazer pelo WhatsApp, pela etiqueta a vida toda? Nossa, Não vai. Você vai viver a vida toda anunciando para público frio, né? Trabalhando sempre com Exatamente. público frio. 3 especialistas de marketing falando a mesma coisa e você acha que você é o gênio que CRM não serve para o teu negócio, para todo tipo de negócio. Para a gente fechar com chave de ouro, vou fazer um bate-bola com cada um de vocês. Como é que vai funcionar? Vou fazer uma pergunta, vocês vão responder com a primeira resposta, o primeiro pensamento que passar na cabeça de vocês. Não pode pensar demais. Tá. Fechou? Começar pelo Nadson, a gente vai jogando. Vamos lá, primeira pergunta. Qual foi o momento mais desafiador desse ano na sua vida?
Tá sendo agora. Pelo crescimento. Positivo ou negativo? Positivo. Você. Cara, pra mim foi nichar. Entendeu? Que é o que eu tô passando agora. Que é Eu tô aquilo. apertando. Que é aquilo de me tornar de fato um especialista. Eu tinha o resultado, mas eu ficava com medo de fato buscar somente aquele público. Boa. Se você fosse dar 3 conselhos pra alguém que tá começando agora no mercado digital como um todo. Assim, conselho, tipo assim, é o conselho 1, conselho 2 e 3. Pode ser conselho da vida também. Pra esse cara, essa pessoa que tá começando. Quais seriam os 3 conselhos? Entra no digital, aprenda rápido, erre rápido e tenha um mentor. Boa. Você. Estude, aplique, corrija. Boa. Qual foi a última coisa que você aprendeu? Mais recente. Que o script validado vale mais do que coisas da minha cabeça. Boa. Que um bom mentor acelera o seu processo. Boa. Complete a frase. O mundo precisa de. O mundo precisa de profissionais mais qualificados. O mundo precisa de. Para não ficar repetitivo, eu vou dizer que o mundo precisa de pessoas que não queiram só crescer, mas queiram ajudar os outros na jornada. Boa. O que você diria pro Nadson de 10 anos atrás? Fio, você tinha que começar antes no digital, você demorou demais. Boa, imagine ele. É. Imagine ele falando isso, imagine eu. Olha, só pra você ter ideia. 2012, 2010. Eu tinha um blog. Aquele blog de bobeira, de coisa Foi um fútil. blog 2012, É. 2010. Entende? É, Eu, Era o Bitcoin. eu programava em CSS. Então, o contato que eu tive com a parte de tráfego era o Google AdSense. Então eu botava Google AdSense no meu blog. Ah, Se eu soubesse que já tinha Google funcionando para tráfego nessa época, tá vendo? Ele não comprou o curso do Thiago Tesman. Nem sei se ele vendia curso nessa Já, época. eu acho que já. já. Se ele não vendia, o Ricota tava lá. Um dos dois tava. É, já. Eu voltaria nesse tempo aí pra já engrenar já. O que você diria pro Murilo de 10 anos atrás? Compre Bitcoin. Aí, tá bom. Se você tivesse um superpoder, o que você resolveria no mundo? Poxa, Profundo, hein? essa não tem nem como não pensar rápido. Profundo, hein? Cara, eu tenho tanta coisa pra resolver, mas acho que eu resolveria a princípio essas guerras que tá acontecendo. Isso me deixa um pouco receoso, entendeu? De, pô, logo na minha vez, Né? É. eu acho que eu mudaria isso. Eu resolveria. O Nadson foi na consequência, né? Eu iria na causa, que é a ignorância. Eu acredito que muito do que acontece hoje no mundo é devido à ignorância do ser humano. Boa. Qual foi o dia mais triste da sua vida? Diria mais triste. Ah, eu acho que quando minha esposa teve um aborto. E você? Cara, eu não consigo pensar assim no dia mais triste da minha vida. Eu vou trazer. Não, seja que nem o Ítalo. Que ele É. falou que foi quando. Acho que foi quando o cachorrinho dele morreu, ficou doente. Cara, eu vou trazer um momento recente, Pode ser. que foi estar no Maracanã quando o Vitória tomou 8-0. Foi um dos dias mais tristes da minha Nossa vida. senhora. O cara falou de um negócio sério aqui. Mas é isso, ele. Ele abriu o coração. Exato, mas eu não consigo pensar em Ele algo. tá abrindo o coração dele também. Exato, É. entendeu? Eu não tive um dia tão triste assim com relação a luto, algo nesse sentido Vamos ainda, mudar sabe? então o clima pra não ficar pesado. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Não pode falar casamento. Não pode falar filha. Pô, eu ia falar. Ah, eu conheço. Ah. Ana Clara, Vou te falar de amo, alguma meu coisa. Eu ia amor. falar. Não pode. Cara, o dia mais feliz da minha vida foi quando pingou um Pix de um trabalho de gestão de tráfego que eu falei assim, cara, Agora vai. agora vai! Acertei! Primeiro Pix, a gente nunca esquece. É, Mas eu ia dizer que foi dia 16 de abril, né? Que foi meu casamento Nada, nem recente. venha. Mas eu acredito que foi muito semelhante ao que o Nadson. Foi quando eu percebi que isso realmente dá certo, sabe? É isso realmente que eu vou conseguir crescer e ganhar minha vida. Bacana. Turma, o conteúdo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado bastante. Mais uma vez, redes sociais, é só vocês já se inscrever aqui embaixo para acompanhar novos conteúdos no YouTube. Me acompanha lá no Instagram, @ViniciusPugliese, curte, comenta, enfim, já engaja aí
pra gente trazer mais conteúdos como esse. E vocês olhando pra aquela câmera aí, cada um de vocês, começando por Murilo. Pô, recados finais, onde que a galera encontra vocês? Perfeito. Galera, vocês podem me encontrar tanto no @omuriloFernando ou então no Kumbuka com KMKT. E meu recado final é um convite para os donos de delivery, restaurante, que já têm uma estrutura, já estão buscando alavancar suas vendas no digital. Me procurem, entrem em contato com o meu time comercial. Tenho certeza que nós vamos conseguir auxiliar vocês nesse processo com uma agência, uma assessoria especializada e que se preocupa com o cliente. Boa. Então, vocês podem me achar no @nadson.oliveira, Oliveira com 2 L's, ou no ns.negócios digitais. E aí você que é especialista dentro do cenário da estética, profissional, fatura mais de R$ 15.000, está com um problema no seu comercial, deseja aumentar seus resultados, ou até mesmo descobrir o que é que pode estar impedindo você de faturar muito mais, é só você mandar lá um direct, me procurar. A gente com certeza vai tirar um tempo aí para olhar para o teu negócio e te indicar aí qual que é a melhor solução para que você possa subir o seu nível. Turma, muito obrigado por terem participado desse episódio especial, edição Uma São Paulo. Valeu, Agregamos Vê. bastante. Top. Tamo junto, se vão pra cima, como a gente sempre fala na mentoria, o topo é O nosso. topo é Opa, nosso. nossa, com Um certeza. abraço, fiquem com Deus.